Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniela Degrana, especialista em RH de padaria. E hoje, antes de falar do nosso tema, agora que estou ficando mais à vontade com esse negócio de vídeo, web, estou aí interagindo com o pessoal do Brasil todo, estou ficando mais íntima, lógico, pelo lado profissional, vamos deixar claro. Eu quero dar um destaque para esta coisinha aqui no escritório. No último vídeo eu mostrei e fez sucesso. Olha que fofura. Dá um ar todo charmoso para o ambiente, alegra o ambiente das RHs. Eu às vezes vou nas padarias, eu vejo que elas, lógico, dividem escritório, tem alguns escritórios fantásticos que eu vou que é fora da curva, né? Mas a maioria divide escritório com dono, com gestor, tudo. E aí, às vezes, ou é uma bagunça, porque são homens, nada contra, porque tem muito homem organizado, mas às vezes não tem um charme, um ar ali, alguma coisa que deixa o ambiente mais agradável, né? Então, fica aqui a minha dica para vocês que dividem escritório, né, com as RHs, com alguém, deixa elas colocarem uma coisinha assim, ó, que ajuda no ambiente, né? Eu acho que até dá um ar, um upgrade aí no ambiente. Mas, voltando agora para a parte que vos interessa, que geralmente é o assunto polêmico ou não, pedido ou não, sugerido por mim mesma, hoje a gente vai falar sobre rotina. Daniela, por que estabelecer uma rotina no RH? O que um RH tem a ver com rotina? O RH não é dinâmico, o RH não é criativo, o RH não trata de treinamento, desenvolvimento, desse lado humano. Não só, pessoal. É preciso deixar claro aqui que grandes empresas que têm RH, que tem um responsável de RH, geralmente um chefe, um líder aí de RH, ele tem um responsável para cada subsistema dele. Ele tem um que vai cuidar de treinamento e desenvolvimento, ele vai um que vai cuidar de recrutamento e seleção, um que vai cuidar de cargos, salários, a integração do funcionário, um outro que vai fazer o monitoramento com relação à segurança do trabalho, as leis, né, da CLT, as relações sindicais, enfim. Essas empresas, elas conseguem distribuir essas funções para cada responsável de um subsistema de RH. Salvo algumas exceções que pode vir a existir no mundo de padaria, eu particularmente ainda não encontrei nenhum, porque no nosso mundo de padaria eu já dou glória a Deus quando tem algum responsável ou administrador que já está um pouquinho organizado e olhando para esses pontos de RH, quando já vê ali alguma importância relacionada ao RH, ou que já estão me contatando aí com interesse de implantar o RH, e aí quando fazem, né, a mentoria, a consultoria, o treinamento comigo, eles percebem que, ai não, Daniela, realmente precisa de mais uma pessoa. Às vezes eles não têm noção da quantidade de coisas que o RH pode fazer, pode gerar resultado, pode otimizar o tempo dele e prevenir, né, problemas ao invés de ficar apagando incêndio, tá? Só um adendo aqui. Quem dirá as empresas que já possuem um RH, as padarias que já têm a mocinha do RH, que eu luto tanto pela nossa causa, quando já tem alguém, né, em específico de RH, aí na grande maioria dos casos, essa pessoa, essa menina, já conheci alguns homens, mas na maioria dos casos são mulheres, elas precisam ser generalistas, né? Cuidar de todos esses subsistemas, uma pessoa só cuidar de todos essas ramificações do RH dentro da padaria, mas que seja de maneira efetiva, que dê resultado, né? Que não seja aquele RH só operacional. E para isso elas precisam ser organizadas. Eu luto muito, quem já ouviu palestra, quem já fez curso comigo, treinamento, sabe o quanto eu falo da diferença entre um RH operacional e de um RH estratégico, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio essas duas coisas. Eu encontro ainda, não quero assim julgar, né? Mas muito dono de padaria contrata uma pessoa ali para cuidar do administrativo do RH e limita que ela só faça atividades operacionais, digamos, que não deixa ela desenvolver, sugerir,
trazer ali o problema com a solução, né, algumas opções de solução, e aí limita ela só ao operacional, que é importante sim, pessoal. É isso que eu quero dizer aqui para vocês hoje, sobre a importância de se estabelecer uma rotina operacional também, mas com olhar estratégico. E como quando a gente coloca essa organização, essa rotina dentro de um RH, o quanto ele pode depois gerar as estratégias. Algumas situações, o RH ele também vai fazer uma parte complementar do departamento pessoal. De novo, tem padaria que tem o DP interno? Raras as exceções. A maioria, o DP está na contabilidade. Então, é a contabilidade que vai gerar guia, vai enviar os documentos, vai lançar as informações no e-social, enfim, fazer essa parte mais burocrática. Mas a gente, RH interno ali da padaria, vai fazer o complemento de algumas situações operacionais desse DP e também vai ser a parte estratégica desse DP. Eu sempre comento e vou tentar fazer um vídeo só sobre isso. Qual é a importância do contador e do DP e qual é a responsabilidade de você como empresa, tá? Existem a importância dos dois, mas de quem é a responsabilidade de definir algumas situações, de pensar algumas soluções, ou melhor momento para isso, ou melhor momento para aquilo. É quem está na empresa, seja o responsável, seja o RH. Por isso, algumas atividades que a gente vai exercer vão ser complementares ao departamento pessoal. Quais são essas, Daniela? Um fechamento de mês. Então, tem algumas padarias que eu vejo que ligam para o DP para passar as informações ainda por e-mail. Ó, fulano, por telefone, desculpa, fulano faltou, ciclano não veio, fulano você acrescenta aí 2 horas extras, Beltrano você tira aí algumas horas extras, fulano deixou de optar por VT, enfim. E já tem outros que até mandam por e-mail, mas não está padronizado, porque nem faz. Ou manda, por exemplo, estou pensando aqui em milhões de coisas, ou manda já o espelho de ponto direto para o DP. Mas, pessoal, quem confere espelho de ponto dentro de empresa sabe o quebra-cabeça às vezes que é isso. Então, se a gente não faz essa revisão interna, quem dirá o coitado do DP externo que não tem bola de cristal? Então, internamente na empresa, a gente vai estar fazendo essa prévia desse fechamento de mês. Então, vai corrigir esses espelhos de ponto, porque sempre tem um abençoadinho que marca 2 vezes o ponto lá. Ah, não sei se marcou, não saiu o cupom, marca lá de novo. Ou outro que esquece de marcar, esqueci de marcar a entrada, esqueci de marcar a saída. Ou algum que simplesmente some, aí traz um atestado, aí você tem que conferir se o atestado bate com os dias das ausências para fazer o lançamento. E se ele traz no prazo certo também, porque às vezes é uma bagunça. Então, a gente internamente vai auxiliar de forma complementar essas atividades do DP. Então, a gente vai corrigir esses espelhos de ponto, vai fazer essa revisão e correção, vai enviar algumas documentações para o DP, trabalha-se em coletivo, né, em conjunto, digamos assim. Ui, soltou na cabeça. E para isso, quando a gente fala em trabalho conjunto com o DP e também obrigações internas com o RH, a gente precisa seguir alguns prazos, principalmente quando a gente fala de lei trabalhista e funcionário, hein, pessoal? Tem dia certo para pagar, a gente precisa seguir alguns planejamentos e estar dentro de alguns prazos. Ou seja, além de toda a rotina, né? Eu vou explicar um pouquinho mais. A gente ainda tem alguns contratempos, aquelas alegres surpresas, ou não, né? Do dia a dia, que a gente precisa estar com tudo em tempo planejado para ainda receber esses contratempos e sorrindo para essas surpresas que às vezes acontecem. Alguém pede a demissão de última hora, alguém que some, né? Que a gente tem que ir atrás, alguém que sofreu um acidente, alguma coisa. Outro que está com um problema particular e quer vir conversar. Então, algumas surpresas no dia a dia acabam acontecendo. Se você não está com a sua rotina organizada, com seus prazos em dia, tudo planejado, aquilo vira uma bola de neve. E, óbvio, você como RH e como gestor, vocês vão se perder. Então, Daniela, o que é um planejamento? O que é, né? Então, o que eu coloco nesse planejamento?
Quem já foi meu mentorando, meu cliente, meu aluno, vai saber do que eu estou falando. Quando eu estava ali realmente como RH, e eu falo nem só quando eu comecei com RH, que isso foi há 12 anos atrás, mas mesmo depois, para que eu não esquecesse nenhum dia, que dia é hoje? Sabe aquele negócio, nossa, estou perdido, que dia é hoje? Eu fiz isso, eu ensino hoje em dia, uma tabelinha, um roteiro do que tem que seguir, do que é obrigatório, padrão, roteirizado, robotizado, seja o nome que se dê, todos os meses. Então, isso todos os meses vão acontecer. Então, eu até plastificava, colocava na minha mesa assim. Tem padaria que gosta de deixar no mural essa rotina, enfim. Ai, Daniela, é uma coisa tão óbvia. É. Só que você já se pegou em um dia que tudo acontece naquele dia. E como eu falei, você até se perde que dia é hoje. Tem coisa que vai se tornar até prioridade do que aquilo que você tem prazo para fazer, porque às vezes é uma situação até mais grave, enfim. Você se perde. Então, se você não está com isso planejado, e aí o que está dentro disso, né? Vamos expor aqui alguns exemplos. Então, o que a gente pode colocar ali? Um planejamento de contratação. Esse daqui vai variar de mês para mês ou de demanda, enfim, do que acontece. Mas, no geral, a gente consegue fazer um planejamento de contratação. Então, uma abertura de vaga, recrutamento, seleção, contratação, integração, fazer planejamento de férias. Qual que é o melhor dia do mês para fazer planejamento de férias? Planejamento de desligamento, organização, como funciona o esquema robótico desses desligamentos que precisam seguir algumas coisas e outras por prevenção eu sugiro que as empresas implantem. Vou aqui fazer um vídeo depois de desligamento, entre outras situações. E aí as rotinas mais fixas mesmo, como eu falei, tem a correção dos espelhos de ponto, que a gente vai confrontar com as escalas de folga, com as ausências dos funcionários, os afastamentos, entre outras situações. Então, a gente tem um dia certo para fechar esses espelhos de ponto. Ah, mas a gente pode começar antes? Pode começar fazendo um pente fino antes. E lógico, quando a gente fecha esses espelhos de ponto, né, e determina que esse dia é o dia de corte, é o consequente lançamento de todas essas informações no fechamento de mês, que é o que eu também ensino e sugiro que vocês padronizem para enviar para o contador de vocês, e não só por ligação ou por e-mail solto, porque no e-mail você vai falar o que você lembrou, né? E quando você organiza, esquematiza e, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra, fugiu. Quando você determina, né, uma forma de envio disso daí fixo, você não tem como esquecer, vai revisar tudo todos os meses e lançar as informações complementares para enviar para o contador. Então, ou seja, tive um dia que eu estou fazendo a prévia do espelho de ponto, tem um prazo para fazer o corte do espelho de ponto, fazer o levantamento dessas informações, hora extra, atraso, falta, enfim, lançar nesse fechamento que vai para o contador, onde eu vou incluir essas informações e também fazer todas as alterações que ocorreram dentro do mês. Então, pode ter ocorrido uma alteração de cargo, salário, horário de trabalho, alguém pode ter optado ou não pelo Vale Transportes, daí eu já comentei no começo do vídeo. Então, um funcionário, a partir desse mês, não quer mais o Vale Transporte ou quer começar a optar pelo Vale Transporte, entre outros benefícios, né? Então, convênio médico, convênio ele pode, depende da convenção, viu, pessoal? Eu sempre falo, olha a convenção de vocês. Tem algumas convenções que estabelecem que é plano de saúde para todo mundo. Tem algumas que falam assim, se o funcionário optar, aí ele tem tipo uma coparticipação. Ou ele quer, por exemplo, incluir ou excluir algum dependente do convênio. Então, essas alterações, essas informações podem sofrer alterações de um mês para o outro, né? Como eu falei, desses benefícios. Olha só, lançamento de despesa interna. Então, o que ele consumiu, desde que esteja padronizado também, documentado, tudo alinhado certinho. Então, a despesa que ele teve internamente, convênio farmácia também, que algumas convenções exigem. Então, todos esses lançamentos eu vou padronizar, acho que essa palavra que eu queria falar,
padronizar numa planilha, alguma coisa assim, para enviar para o contador. Então, não é só o que eu anotei ou o que eu lembrei, eu vou revisar todas as informações todos os meses. E tem o prazo para enviar para o contador? Tem, porque ali também jaz um ser humano, né? O DP também tem pessoas ali que não querem trabalhar sob pressão, assim como você. Então, planejado e organizado, você envia com prazo para que ela possa, para que eles lá internamente possam também gerar as folhas de pagamento, enfim. Ou seja, enviei as informações, tal, vou conferir os olerites? Tem empresa que já manda vir direto o motoboy, imprime na própria empresa, enfim, verifica a melhor logística para vocês, mas eu gosto de conferir os olerites antes e com prazo a tempo, para que caso haja alguma correção, a gente faça a tempo, sem atropelos, para não dar também confusão qual que era o olerite correto para fazer o pagamento para o funcionário. Vou padronizar também o agrupamento desses pagamentos. Então, pode ser tanto os tradicionais, pagamento, adiantamento, que a gente já falou aqui sobre por que fazer assinaturas de adiantamento. Tem um vídeo, procure aí nos videozinhos do meu canal. Mas tem 13º, tem abono, tem PLR, o pagamento em si, né, quando faz em dinheiro, quando pede para o funcionário assinar, ou quando é uma transferência. Eu gosto de trabalhar com transferências planejadas também, programadas. Alguns bancos cobram a mais por isso, enfim, mas verifiquem o custo-benefício também de trabalhar sob pressão. Se você trabalha com transferência bancária para esses funcionários em conta-salário, cuidado para no dia que eu faço direto no 5º dia útil. Se o sistema da internet cai, hoje em dia nem tanto, antigamente caía bem mais a droga da internet, né? A droga não, desculpa, é uma benção hoje em dia. Mas o sistema do banco caiu, deu algum problema, pessoal, isso daí já está programado. Então, precisa avaliar o custo disso direitinho, mas eu gosto de fazer a programação. Falando, então, dessa situação de transferência, então, eu gosto de trabalhar planejado. E aí, o que eu faço? Eu já coloco nessa rotina o dia certo do envio, o dia certo de conferência, o dia certo de recebimento, agrupamento, o dia certo das assinaturas, o dia certo do planejamento. Coloco tudo isso. O que mais a gente pode colocar no planejamento do RH? Quando ele pode fazer uma escala de folga. Então, pessoal, vocês não têm que esperar dia 30 para fazer a escala para o mês seguinte. Lembra que a gente já conversou sobre escala de folga. Eu tenho até um produto, um vídeo, uma live especial sobre escala de folga. Dou algumas dicas de como fazê-la corretamente dentro das leis, respeitando os direitos e deveres ali do colaborador e também otimizando para a empresa e até reduzindo custo e risco de dependência da empresa. Então, procure essa live, é muito interessante. Aliás, hoje estava aqui, ó, para um cliente montando escala de folga para ensinar ele a adequar, viu? Falando nela, né? Olha nós aqui. Então, a gente pode fazer esse planejamento na metade do mês. Meio de mês é mais tranquilo para o RH. Então, dá para a gente aí já fazer o planejamento de uma escala de folga. O mês seguinte vai ter feriado se, ó, parênteses, se a sua convenção permitir, você já faz também planejamento de compensação de feriados, né? Já ir para se organizar, ver quem você vai precisar, em qual turno você vai precisar mudar o horário, o que você vai fazer, você já planeja isso. É engraçado que às vezes tem mês, eu não lembro qual é, se é abril, tem 2 feriados juntos, próximos, é abril? Não lembro. Que meu telefone, meu celular toca no dia do feriado. Aí as padarias, Dani, como que eu faço para compensar? Eu falei, agora? E olha que foi gente que eu já foi meu aluno, já foi meu cliente. Falei, gente, cadê o planejamento da compensação desses feriados? Já tem que estar pensado, já tem que estar esquematizado. Raríssimos viés você vai fazer por alguma situação que veio de última hora, mas o planejamento está feito, né? Voltando, olha eu vou longe, voltando para a rotina ainda, o que eu posso fazer dentro de uma rotina que é todo mês? Então, se a sua convenção exige também entrega de cesta básica, ela não permite depósito, é entrega. Vamos já fazer cotação, em que época eu vou fazer a cotação, né? De qual empresa vai me fornecer a cesta básica. Algumas convenções também exigem seguro de vida, então dependendo do corretor, da empresa que você trabalha aí de seguro, qual a forma da apólice que você tem, algumas você precisa fazer movimentação, então enviar quem entrou, quem saiu, qual que é o CPF
ou seja, qual é o funcionário que está vinculado naquela apólice. Tem outras que não, que a apólice é para a empresa, independente qual é o CPF ali, se é funcionário, já está coberto pela apólice. Movimentação de convênio médico, então, como a gente falou, se o funcionário opta ou desopta, você tem que lançar lá no fechamento essas informações, porque vai ter desconto para ele ou não, ou vai tirar o desconto, mas os convênios têm data de corte também para incluir esses funcionários dentro da mesma fatura, ou proporcional, incluir em qualquer momento, enfim. Então, também tem que estudar a forma como ocorrem as movimentações do convênio de vocês, né? Então, tudo isso coloca, né, esquematiza. Então, essa rotina que vai variar de empresa para empresa, mas tem alguns pontos e passos que é igual para todo mundo. Como eu falei, pagamento pelo menos, é igual para todo mundo. Ah, Daniela, eu não faço nada, mas o pagamento você faz. Pelo menos, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Dessa forma, o que eu quero dizer? Que quando você tem organização e rotina bem estabelecido, você acaba cumprindo previamente, as obrigações, né? Porque os imprevistos vão acontecer, pessoal. Que eu já falei, eu mesma já passei por situação de no dia da transferência o sistema do banco não funcionar. Nossa, é aterrorizante, porque você corre, aí às vezes o seu gerente não está lá porque saiu para uma externa, enfim, é um caos. Eu mesma, depois eu vou até verificar, de fazer um vídeo para vocês sobre uma situação particular minha, mas que tem total relação com a questão da empresa, as minhas obrigações e responsabilidades. Eu ainda vou pensar em como falar, como passar isso para vocês, mas alguns colaboradores na época presenciaram algumas situações minhas lá na empresa. Eu tive alguns imprevistos de saúde e graves, e eu ainda era o RH e tudo dependia ali ainda de mim, fechamento, tudo. Então, depois eu vou pensar de fazer esse vídeo para vocês. Calma, segura a emoção, vou repensar. Mas o que acontece, pessoal? Principalmente quando tem uma pessoa só responsável por tudo isso e os imprevistos vão acontecer, seja vindos dos funcionários, ou seja, com vocês próprios da empresa, quando a gente faz planejado, quando a gente faz programado, isso não causa, os imprevistos não causam um transtorno maior. Que vão causar, sempre vão, imprevistos são imprevistos, mas não causam maiores do que eles já são, né? Então, a gente tem que contar com imprevistos. Então, a organização, o planejamento, ele faz parte disso. Você cumpre já com o que você tem que cumprir, o RH fica menos estressado, meninas do RH do meu Brasil, fica menos estressado porque você já está com tudo organizado, e aí você pode contar com os imprevistos, mas como eu falei, eles ficam menores do que eles podem se tornar. Eu também falo, quem já fez treinamento meu sabe o quanto eu falo da importância da organização do setor em si, fisicamente. Então, documentos, como organizar de forma prática, como organizar, como organizar não, mas como implantar isso de uma forma que facilita para você RH quando você é pego desprevenido. Então, já tem ali uma opção ou desopção de VT, de algum benefício, uma advertência que você pode complementar ela ainda por escrito, não precisa ser toda batida no computador. Alguma alteração de folga que eu solicito, eu sugiro que as empresas façam alguns documentos complementares que resguardam ela e ajudam também numa organização, numa contraprova futura. Então, alguns documentos em si, ter isso mais organizado, ter isso prevenido para você, não, quando você pega o desprevenido, não precisa depender da impressora, porque eu sempre brinco, pessoal, impressora e computador, quando percebe que você está com pressa ou nervoso, ele não colabora. É meio instintivo, sabe? Você já tem um feeling ali com ele. Então, quando você tem isso mais organizado fisicamente, planejado, roteirizado, você tem mais tempo para trabalhar nas estratégias. E é aqui que eu junto carinhosamente o RH operacional com o RH estratégico. Você tem mais tempo com os funcionários, você consegue exercer outras atividades que não só o RH, você consegue pensar em soluções, você consegue fazer um estudo de clima organizacional, você consegue melhorar todos os seus processos, torná-los eles mais assertivos, porque você faz com calma, concentrada,
você fica menos estressado, como eu já falei para as nossas mocinhas do RH, e tem mais tempo, tanto para você quanto para o gestor. Eu lembro de um caso de uma padaria que eu atendi uma vez, que a RH, e gente, eu entendo isso, é perfil de cada um tem o seu jeito de ir até em casa, como deixar as coisas, enfim, mas tem gente que realmente tem dificuldade em ser uma pessoa organizada, seja com gestão de tempo, seja fisicamente. Eu nunca me esqueço uma padaria que eu atendi, e a menina da RH ela começou a entrar em pânico, porque toda vez que a gente vai implantando as coisas aos poucos, né? Cada vez que eu entrava com mais uma implantação, porque algumas estão em andamento, aí a gente já entra com algumas, enfim. Ela falou, Daniela, não dá tempo, não dá tempo. Ela começou a ficar brava comigo. Até ela entender que aquilo ia gerar um estresse momentâneo, porque não era um hábito dela, mas que depois ia ser muito favorável, tanto para ela quanto para a empresa, demorou um tempo. E eu tive essa paciência, nunca levei para o lado pessoal, mas, gente, era cruel ver o desespero da pessoa e tentar com que ela se acalmasse, não quisesse me devorar, porque quase fui comida viva, né? Então, é lógico, isso demanda um processo. Quanto mais a pessoa não tem esse hábito, mais é possível. E depois que descobrem essa facilidade, me amam, tá? Então, o amor continua aí nas relações de RH. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Espero que eu tenha sido clara, como eu falei, eu sei que eu acabo demandando, mas todas as ramificações desse tema eu vou fazer vídeo depois e alguns já estão até pronto, rola aqui, procura eles, tá? Espero ter contribuído. Se você gostou, deixa o seu likezinho, pessoal, é tão importante. Deixa o seu like, deixa o seu dislike também, se não gostou. A gente precisa estimular, né, a comunicação aí do canal, a interação. Deixa o seu comentário, é muito importante para mim receber os comentários, me contar como você faz, sugerir novos temas, coloca aqui nos comentários. E se gostou bacanudo desse vídeo, compartilha também ele, que ajuda aí a divulgar o canal. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.